Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos para mais um programa da Criança da Nova Era. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esperado no comportamento infantil. No desenvolvimento infantil, em cada fase é esperado um comportamento. Mas eu quero deixar isso bem claro que não é porque o seu filho não tem esse comportamento com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, que é engessado, sabe? É mais ou menos entre 1, entre 2, entre 3, que é esperado, mas não significa que vai ter esse comportamento, né? Alguns vão ter alguns comportamentos, outros vão ter outros comportamentos. Não necessariamente vai ser exatamente o que a gente vai falar aqui nesse programa, né? São comportamentos esperados, previstos, mas que não é que vai acontecer. Entendem a diferença do que é esperado, previsto e o que tem que acontecer, né? É bem linear, né? Não é que tem que acontecer que vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Depende também muito, gente, de qual adulto que está cuidando dessa criança, de qual ambiente que ela está inserida, né? Lembrando que, sim, não tem resposta nem explicação para tudo, né? Os comportamentos das crianças normalmente refletem aquelas necessidades não atendidas deles, né? Se eles... Vamos começar a prestar atenção nas nossas crianças, né? Como que ela está percebendo o meio que ela está inserida. E lembrar que a gente não quer resolver problema de comportamento, né? O comportamento é o que menos importa no momento, né? E sim, a gente está aqui para a gente ficar atenta a muito além daquele comportamento, né? A gente tem que ficar atenta ao que está por trás desse comportamento. Vamos começar com um bebezinho, né? Nesses primeiros 3 meses de vida, o bebezinho, ele não vai ficar bem sozinho. Ele vai lutar, ele vai chorar, ele vai esgoelar, né? Ele tem a autoestima dele totalmente íntegra, né? E ele sempre vai gritar por esse calor humano, né? Vai acontecer a esterogestação. Vocês já ouviram falar nesse termo, né? Tem a gestação, que fica os 9 meses ali dentro da barriga, e ainda acontece a esterogestação. O bebê ainda nem sabe que nasceu e ele precisa desse contato, desse calor humano, na maior parte do tempo. Não adianta querer colocar um bebezinho ali, deitadinho no berço, aí fica quietinho aí. Você já comeu, você já mamou, você já tomou banho, você tá com a fraldinha limpinha, agora fica quietinho aí. Ele não vai ficar. A autoestima dele tá íntegra, ele vai lutar por essa necessidade para ser atendida, né, de calor humano. Todos os mamíferos são assim, gente. Você já viu um macaquinho, ou a mãe deixar ele lá jogado e ela ficar longe? Não, ela tá ali, ó, sempre grudadinho com aquele macaquinho. Por isso que eu peço, assim, né, se vocês experimentarem o sling é maravilhoso. O bebê fica ali no seu corpo, ouvindo o seu coraçãozinho, sentindo a sua pele, sentindo o seu cheiro, e você vai continuar fazendo as suas coisas, né? Eu lembro do meu pai usando o sling o tempo inteiro com a minha filha mais nova, para fazer as coisas para me auxiliar, né? Que a gente vai precisar de uma aldeia, tá? O papel das pessoas em volta ali é suprir as necessidades daquela mãe, fazer um almoço gostoso para ela, trazer água para deixar ela bem hidratada, né? Porque a mãe vai ter uma demanda muito grande nesse primeiro ano de vida da criança, principalmente nos 3 primeiros meses. Ele vai gritar por calor humano, vai gritar por toque, ele vai não querer somente se trocar de se alimentar, né? Ele vai querer se sentir seguro e ele vai acabar se sentindo mais seguro no colo da mãe. Pois foi ali que ele ficou os últimos 9 meses. Ele sentiu aquela corrente sanguínea, sentiu aquele cheiro, ouviu aquela voz. Então, ali vai ser a calmaria dele, né? Então, temos que ter cuidado, porque mesmo a gente fica com aquele bebê o dia inteiro e ele continua solicitando a gente. Ele continua pedindo, ele continua... nossa, tô o dia inteirinho aqui com ele, o que esse bebê quer mais? Ele quer a sua conexão. Às vezes você tá ali o dia inteirinho com ele, mas tá recebendo visita, aí você tá aqui, ó, conversando com a visita e o bebê tá ali. Você tá conversando com a visita e o bebê tá ali. Ai, nossa, essa criança não para de chorar, porque ele não tá tendo o teu olhar, ele não tá tendo a sua conexão. E eles já precisam disso desde o momento que eles nascem, né? Desde o momento que eles estão no nosso ventre. Né? Eu, como evangelizadora, eu tenho experiência no centro espírita que eu trabalhava, eles faziam evangelização no ventre. Olha que potência, né? Aquele espírito recebia nessas informações desde que ele estava sendo construído ali dentro do ventre daquela mãe. E aí, quando ele saía do ventre, ele ia para a evangelização de bebês, né? Nós recebíamos bebês de 0 a 3 anos.
né? Então, aquela sementinha do Evangelho de Jesus já estava sendo plantada desde o bebezinho, através da harmonização, das músicas, das preces, né? As crianças saíam dali cantando todas as músicas da evangelização, né? E por isso eu convido vocês, gente, sempre coloque músicas espíritas infantis para os seus filhos. Tem cada música maravilhosa para eles estarem cantando, para eles estarem louvando a Deus já desde bebezinhos, desde muito pequenininhos. Ai, mas desde meu filho não sabe nem falar, não tem problema. Ele já associa a harmonia, o ritmo. Tem tantas músicas que falam coisas assim, né, que a gente sente nas nossas células, sente no nosso corpo. Então, por que não colocar música que eleve nosso pensamento, música que deixe nossas emoções, né, mais alinhadas com o que a gente quer para os nossos filhos? Né? Então, eu venho aqui também, gente, convidar vocês, tragam seus filhos para evangelização, né, onde tiver evangelização mais próximo da casa de vocês, tragam seus filhos, quem estiver aqui próximo do MAP, para fazer evangelização. Né? Os seres da nova era precisam ouvir o Evangelho de Jesus, precisam do culto no lar, precisam estar próximos, sabe? Lembra que é o ambiente, quando eu falei de epigenética, que é o ambiente que vai formar o caráter, que é o ambiente que vai transformar aquele ser humano em quem ele vai ser? Então, imagina ele num ambiente onde tem o Evangelho de Jesus, onde tem potência desde sempre, né? Então, isso vai, sim, transformar a vida daquele bebê. Né? E aí tem na primeira infância, toda a primeira infância, ele recebendo, conhecendo as parábolas de Jesus, conhecendo os valores, né, do bem, valores do mal. Né? E quando ele receber bullying na escola, por exemplo, ele vai rir. Quando alguém praticar o bullying com ele, tipo, não recebo, não é comigo. E vai continuar a vida normal. E quando aquela pessoa que já é muito humilhada dentro de casa, já é, né, ai, você é um fracassado, ai, você é um preguiçoso, ai, e aí ela vai e recebe esse bullying na escola, ela fica arrasada, destruída. E ela vai recebendo, porque, putz, deve ser isso mesmo, né? Minha mãe já fala tanta coisa, meus avós, meus pais, e aí eu chego na escola e é mais um pouquinho. O primeiro bullying a criança sofre em casa. E na escola só continua. Né? Lembrando que quando esse bebê vai chorar, o nível de cortisol dele vai subindo, adrenalina, né? O cortisol e a adrenalina, mas conforme ele vai sendo acolhido, vai sendo amparado, o corpinho dele vai se inundando de ocitocina, de serotonina, de dopamina, e aí aquilo ali se iguala e ele fica bem, fica tranquilo e vai ficar resiliente, né? Mas quando ele não recebe esse acolhimento, ele não vai conseguir descarregar tudo que ele precisa, né? E aí ele vai congelar e ficar ali naquela zona do medo. E aí a gente tem aquele bebê que é mais estressado, mais irritado, mais reativo. E muito provavelmente, se isso continuar se repetindo diversas vezes, pode vir a causar o estresse tóxico na infância, né? E possivelmente gerar diversas doenças que a gente vai encontrar nesse bebê lá na fase adulta, né? Crises de ansiedade, depressões, síndrome do pânico, até mesmo o AVC, sabe, gente? Pressão alta, diabetes, tudo isso vai ser gerado lá no bebezinho que a gente deixou berrando, porque a gente ouviu alguém dizendo assim pra gente: ih, é manha! Pega esse bebê no colo não, vai deixar ele manhoso! Ih, deixa de ser boba, larga esse bebê aí, ele já comeu, já bebeu, tá tudo bem. Vai fazer as suas coisas, não se preocupa não. Gente, se preocupem sim. O bebê, ele precisa do seu colo, precisa do seu amparo, do seu e das pessoas que estiverem à sua volta para te ajudarem, né? E ele não vai deixar chorando que vai expandir os pulmões, que vai ser bom para ele, porque não vai. Isso já foi comprovado pelas neurociências, já foi comprovado que sim causa estresse tóxico. E aí a gente precisa acolhê-lo. Acolhimento desde sempre. Quanto mais acolhido, mais inteligente, mais potente esse ser humano vai ser, né? Agora que a gente já entendeu que, infelizmente, né, nós estávamos equivocados, né, que a gente realmente precisa dar amparo e acolhimento para esse bebê, né, esse bebê vai precisar de um cuidador amoroso, né, assim como todos os mamíferos. O resultado desse desamparo não vai ser expandir os pulmões, né? Então, a gente tem que ficar sempre... dar importância, por isso que a gente é tão importante a gente estudar, por isso é tão importante a gente se informar, buscar as informações adequadas para a gente ajudá-lo, né? Vamos ver aí na tela.
Aí, a fase do nascimento até o 12º mês de vida acontece de uma maneira muito rápida, né? Você tá ali um bebezinho de 1 mês, 2 meses, assim, pum! Você piscou, ele tá ali com anos, mexendo, correndo, pulando. O cérebro se desenvolve muito rapidamente, né? Entre o nascimento e os primeiros anos de vida. Aquele cérebro é pequenininho, de repente já a cabeça tá maior do que o corpo. É um período de muito desenvolvimento humano. Por isso que não é aconselhado dar telas para criança nessa época. Porque ele tá ali com a mielinização do cérebro explodindo e desenvolvendo e aprendendo. E a tela, ela paralisa, né, esse momento, né. A estimulação dos bebês também deve ser feita com muito cuidado e respeitando os horários de sono, porque os bebês, eles dormem cerca de 18 horas por dia, né, assim que são recém-nascidos, bebezinhos, né, e 15 horas com períodos intercalados com as crianças pequenas. Quem molda o desenvolvimento são as pessoas que convivem com eles. Então, eu não vou colocar o que é esperado com 1 mês, com 2 meses, com 4 meses, porque é muita informação minuciosa e não tem necessidade da gente trazer isso aqui agora. Né? Com 1 ano, o bebê ele tem a menor noção do perigo. Menor noção. Eles precisam de supervisão contínua. Eles não entendem o não como ação. Então, assim, não pula, não sobe, não grita, não. Eles só entendem ação. Grita, sobe, pula. Então, a gente não é muito adequado a gente ficar falando não pro bebê o tempo inteiro, né? A gente tem que deixar os limites para eles, eles não são muito claros, eles não têm a capacidade de compreensão, eles não têm a capacidade de autorregulação. E o que acontece? Ele vai acabar mordendo, vai acabar empurrando, vai acabar sendo agressivo. Isso é esperado para o comportamento dele. Por quê? E não vai adiantar, quando ele botar o dedinho na tomada, você ir lá e tira a mão daí, menino. Dá aquele tapinha para educar. Isso não vai educar a criança. Você redireciona ele. Mostra um outro local que ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, porque ele ainda não vai conseguir, tá? Então, eu vou deixar ele ficar me mordendo? Aí a pessoa vai lá e dá um mordidão nele. Agora você vai aprender que morder dói. Não, gente, a gente vai mostrar para ele onde pode morder. Olha, ele não tem ainda... O cérebro dele tá assim, ó... E ele quer se comunicar, e ele quer falar, mas ainda não tem linguagem. Então, ele vai se comunicar através dessa agressividade, né? Tipo, nossa, eu tô num local que eu não quero, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E aí, ele vai lá e te bate. Aí, você vai lá e bate de volta? Não. Você vai mostrar o que tá acontecendo, você vai ficar ali antenado, tentando entender o que ele quer se comunicar. A agressividade com 1 ano, ela é comunicação. O bebê está ali se comunicando com você o que ele está precisando, né? Ele está chorando, ele está irritado. Nessa idade, até os 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, eles não vão entender regras. Né? Então, não existe combinado nessa fase. Né? Lembra que eu falei, eu sempre fico falando para a gente fazer combinado com as crianças? Até 3 anos não adianta. Poxa, mas a gente combinou. Eles não conseguem ainda entender regras até os 3 anos, né? Então, a gente não precisa estar no controle o tempo inteiro dessas crianças, gente. O bebê, ele nasce íntegro, ele nasce perfeito, ele nasce altamente compassivo, ele nasce solidário. Se ele ouve algum bebê chorando, ele vai chorar junto, sabe? Ele tem um amor incondicional, ele tem aceitação, ele aceita tudo. Lembra que eu falei para vocês também, né? Que se ele tiver uma mãe viciada em drogas, ele vai aceitar aquela mãe do jeito que ela é. O amor deles é incondicional. Ele vai deixar de amar ele mesmo, mas ele vai amar essa mãe. Então, a gente tem que aprender com esses bebês. A gente tem que sair desse controle de querer controlar um bebê a qualquer custo, sabe? E o bebê nessa fase, ele vai ter muita dificuldade de expressar o que ele está pensando, o que ele está desejando, né? Ele não vai conseguir pedir, ele não vai conseguir verbalizar ainda, né? Então, as crianças que têm esse atraso de fala, então, elas se incomodam, então, muito mais, né? Elas precisam mostrar de maneira corporal o que elas estão precisando. Elas não vão conseguir expressar com palavras, né? E, às vezes, essas birras, essas crises emocionais, é isso, esse desespero. Agora, você só se imagina, você está num ambiente hostil, que você não está feliz ali, você não está satisfeita, está altamente incomodado, só que você está com uma mordaça. E aí você quer falar, você quer se comunicar. Como que você vai se comunicar com uma pessoa que você confia, que você ama? Né? Você vai ter alguma atitude para a pessoa te tirar dali. Quando a criança não tem uma explosão emocional e começa a se jogar no chão, você não
pega a criança, você tira a criança dali, é a forma que ela está te mostrando, ela está te comunicando. Mãe, eu estou me sentindo muito mal, eu já não aguento mais ficar aqui, eu estou desesperada, eu preciso sair daqui. Ela tem essa forma de falar, ela consegue verbalizar? Não. Tá? Então, a gente sempre enxergar as explosões emocionais como comunicação. O que meu filho está tentando me comunicar agindo dessa forma? Ele está incomodado, gente. Não está feliz, não está, ei, que legal, eu estou amando esse lugar aqui, está muito bom. Tá? É só a gente esse mal-estar de não conseguir falar, dá um desespero para as crianças que vocês não têm noção. Né? Então, o que vai salvar ela naquele momento é isso. É gritar, é chutar, é morder, né? E o adulto vai tirar a criança daquela situação, vai tomar uma providência para conseguir ajudá-la de alguma forma, né? Então, assim, não é para irritar o adulto que a criança vai estar gritando, e sim para ter as suas necessidades atendidas, né? Não é para, né, essas palavras que falam assim, olha lá, é o reizinho, se não faz o que quer, se joga, tem que fazer tudo. Não é, gente, é necessidade biológica, tá? Isso já foi comprovado, né? Pelas ciências, eu acho que nem precisaria, né? Mas se sua criança está numa crise desesperada, ajude ele a se corregular, tenta entender o que ele está tentando te comunicar, tenta entender o que está fazendo ele ficar tão frustrado, tão irritado, tão nervoso, que ele só está se comunicando, né? Com 2 anos, eles vão se descobrindo como pessoas, eles vão aprender a falar não, né? Você quer? Não, não, não. Aí fala não e daqui a pouco está fazendo. Porque é descoberta, eles ouvem tanto não, né? Primeiro ano, e aí as primeiras coisas que eles falam com 2 anos é não. Né? Mas, então, assim, é legal a gente fazer escolhas limitadas, ao invés de falar assim, vai colocar essa roupa que eu tô mandando, filho, qual roupa que você prefere, essa ou essa? Tá? Limita ali o que ele quer comer, você quer comer com chuchu hoje ou com brócolis? Deixa ele escolher, se sentir poderoso, sabe? Eles ficam tão felizes quando eles podem ter essa opção de escolha, né? Você quer esse sapato vermelho ou esse sapato verde, filha? Às vezes ele vai querer uma terceira opção, o azul. Ah, não, tudo bem, pode usar o azul, não tem problema, né? É muito bom a gente ter uma rotina para ajudar o bebê a se organizar nessa época de 2 anos. Mas não é aquela rotina engessada. Tem que comer meio-dia, porque meio-dia é o melhor horário para você. Tudo que tem que a gente já está abusando da criança, né? Então, assim, a gente entender qual o melhor horário que aquela criança come. Vou contar de novo um caos, né, meu. As minhas filhas estudavam de tarde, pegavam 1 hora na escola. E a minha mais nova não estava almoçando. Todo dia não estava almoçando. E fazia birra e chorava, não quero, não quero, não quero. E eu falei, bom, vamos tentar entender o que ela está querendo me mostrar com isso. Por quê, gente? Eu servi o almoço 11 horas. E a minha mais velha comia super bem, que aí descansava do almoço, tomava um banho e ia para a escola. E aí eu comecei a alterar. Vamos tentar alterar para ver, né? Sair um pouco dessa rotina engessada. E aí eu comecei a dar 11h15, comecei a dar 11h30. Teve um dia que eu fui dar um almoço para ela 12h30, ela comeu com uma alegria. Comeu aquele pratão, mamãe, muito obrigada, tava uma delícia. E aí o que eu percebi? Ela não tem fome 11 horas. Né? Então deixa com fome, deixa de dar o almoço, quero ver se ela não vai comer 11 horas. Mas por que eu tenho que deixar de dar o café da manhã para dar o almoço 11 horas? Né? Que todas as refeições são importantes para a criança, né? Nutricionalmente. Então, o que eu passei a fazer? Levava minha mais velha na escola e ficava ali dando o almoço para a mais nova, no horário que ela sentia fome. Respeitando o ciclo biológico dela. Né? Não tem jeito, não tem como, assim, a gente ser um pouquinho mais flexível, né? Ter um pouquinho mais de flexibilidade. Perceber o horário que aquela criança tem mais fome, para dar, né? Isso aí, gente, é uma entrega emocional, tá? Pra gente poder compreender a criança nessa época que ela não tem tanto vocabulário, então a gente precisa de uma conexão maior, né? Quando a criança está se jogando no chão, ela está mostrando o grande mal-estar que ela está sentindo, né? E a gente... Quanto mais a gente atende as necessidades dela, mais tranquilos elas ficam, né? Tem aí o quadro dos 2 anos, do bebê ficando
se expressando, né? Ele se expressa mais corporalmente, né? E aí ele vai conseguindo expressar suas emoções de forma bem intensa, né? Por isso que as pessoas gostam da expressão terrible two, os terríveis 2 anos. E eu não suporto essa expressão. Eu adoro o incredible two, gente. As crianças de 2 anos são incríveis, né? A gente julga muito como falta de educação, né? E assim, gente, é como falta de comunicação. Elas ainda não conseguem se comunicar da maneira adequada, né? E assim, através do neurônio espelho, as crianças vão aprendendo a se regular, conforme a gente se regula, né? Se a gente respira mais fundo, ela vai querer imitar a gente. Quando estiver mais nervosa, ela vai querer respirar fundo, né? E a criança nessa época é tudo eu, né? Desde aqui eu faço, eu quero botar o tênis sozinha, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é esperado, é normal para os 2 anos elas se comportarem dessa forma. Elas querem essa tal da autonomia. E é muito bom a gente poder dar essa autonomia para elas aos poucos e entregando devagarzinho, né? Já leva ela para a cozinha, já leva ela, dá permissão para ela se vestir, para ela começar, ela vai errando. É ali um treinamento, né? Mas assim, a nossa vida corrida, que a gente está sempre correndo, a gente está sempre com uma pressa, sempre está fora do horário e a gente quer fazer pela criança e quer fazer, e isso desestrutura muito eles, tá? Perto dos 3 anos, ela já tem muita necessidade de ordem, sabe? E acaba que essa necessidade de ordem é muito confundida com pirraça, né? Por que a gente vai entrar em guerra com a criança se ela primeiro acha que é importante colocar a camisa para depois colocar o short? Para ela, nessa fase é muito importante. Deixa, gente, se permite. Né? E nessa fase dos 3 anos, a criança tem muito medo das coisas. Medo do bicho-papão, medo do cachorro, tem medo de tudo, né? E ela não quer dormir, ela vai lutar para dormir. É a fase que ela quer viver, né? Nessa idade, dormir é se desligar da vida, né? Então, ela só vai dormir quando se esgotarem todas as forças dela. Quem aí tem uma criança de 3 anos que não quer dormir de jeito nenhum? É desesperador, né? Então, é muito adequado que a gente tenha um ritual do sono, desde sempre, né? O que é um ritual do sono? Tipo, lá em casa, a partir das 18 horas, né? Assim que o sol vai se pondo, a gente vai desligando as luzes, desligando os aparelhos eletrônicos, né? A partir das 18h30, a gente não usa mais aparelho celular, né? O celular fica guardadinho, todo mundo, a casa inteira, né? Vai desligando TV, e aí a gente já vai tomar aquele banho quentinho, e tem que tomar cuidado, tem crianças que o banho vai despertar e ela vai ficar mais agitada ainda. Para outras crianças, o banho vai acolher. Então, você tem que conhecer a sua criança, como que ela é, como que ela se comporta depois de um banho. E para isso, a gente precisa se observar, né? Observar como ela se sente após o banho. E aí, tem a hora do jantar. Isso daí já é uma rotina do sono, tá? E aí, depois do jantar, a gente já vai pro quarto para perguntar como foi o dia um do outro. Eu falo como foi meu dia, eu escuto como foi o dia da minha criança. Eu pego um livro, aproveitem as leituras espíritas, gente. Tem livros espíritas infantis sensacionais, né? Já entrando o valor, né, que a gente dá para as coisas ali, já desde bebezinho, desde pequenininho. Tem o hábito de ler para os seus filhos, leituras sobre a tristeza, sobre o medo, sobre as emoções, né, que a gente não teve essa educação. Vamos educar emocionalmente nossos filhos. É uma oportunidade linda, né? Minha filha vai dando horário, ela já fica, vamos mãe, vamos, quantos livros a gente vai ler hoje? E eles se acostumam e eles gostam, sabe? Vira a rotina. E aí, depois que a gente leu, conversou, falou um com o outro, eu tô falando da minha rotina, tá, gente? Eu não tô dizendo que tem que ser assim a rotina de todo mundo, não. Cada um vai ter uma rotina totalmente diferente. E nesse horário, pra mim, é impossível, eu prefiro tal horário. E tá tudo bem, não tem certo e errado, tá? Eu só tô dando um exemplo, como que é lá em casa, pra vocês fazerem a rotina adequada pra casa de cada um. Nesse quadro que vocês estão vendo, né, o bebê já vai começar a falar frases, se expressar corporalmente, né? E pouco a pouco, essa dependência total que eles tinham dos pais, né, nos primeiros 2 anos, vai diminuindo. Eu falo que é a fase que os pais ficam mais desafiantes. Porque ele vendo aquele bebezinho que era tão quietinho, tão obediente, ter vida própria, ter vontade própria, dizer não,
Isso causa um mal-estar nos pais, uns desafios, né? O desafio é nosso, gente, não é das crianças, não. Eles não se tornam terríveis, né? Como as pessoas costumam chamar, os terrible two. Eles são incríveis, são os incredible two, né? Aos 2 anos, a criança se torna ela mesma, aquela potência, né? A criança, ela vai querer fazer tudo sozinha, ela se reconhece como um ser humano único, né? E aí, os pais vão ficando cada vez mais desafiadores. E eu quero trazer aqui que o nosso papel na hierarquia, né? Claro que tem uma hierarquia, né? Nós somos os pais. Não é mostrar o poder, e sim para mostrar que nós, como adultos, a gente pode atender as necessidades das crianças e deixá-las em segurança. É para a gente promover essa intimidade emocional, é para a gente dar os nutrientes necessários, não só na alimentação, mas emocionalmente também, né? E vamos aprendendo. As crianças de 2 anos são maravilhosas. Agora vamos para as crianças de 3 anos. Perto dos 3 anos, as crianças têm uma necessidade de ordem, né? Que é muito confundida para os adultos como pirraça. Tá fazendo pirraça, tá fazendo pirraça. Não, gente, por que a gente vai entrar em guerra com as crianças? Ela só tem essa necessidade de ter uma coisa mais organizada. E tem umas crianças que é assim, primeiro eu tenho que botar a camisa, depois eu tenho que colocar o short, depois eu tenho que colocar o sapato. E aí se vem uma mãe e coloca o short nele, ele vai começar a gritar e vai começar a ficar nervoso. Isso não é a pirraça, é a necessidade dele de ter a ordem dele. Então, assim, começa a observar como que o seu filho fica mais calmo, qual ordem ele prefere, né? Se é para colocar a fraldinha primeiro, se é para colocar, sabe? Então, fiquem mais atentos, né? Quando for no pediatra, tem uns que gostam mais de colocar aquele negócio gelado no corpo, eles ficam nervosos. Então, assim, os pediatras, os psicólogos terem mais atenção para essas crianças, tá? Nessa idade de 3 anos, eles vão começar a ter muitos medos, né? Tem medo até de dormir, eles nem querem dormir, porque nessa idade, dormir é se desligar da vida, é ficar sem viver. Então, eles vão fazer o possível para até no esgotamento deles, para até se esgotar todas as forças deles, eles vão ficar ali, querer brincar, querer se movimentar, né, eles vão querer brincar com a comida, eles vão querer fazer tudo sozinho. Deixa comigo, deixa que eu faço, mãe, é meu, eu. É aquela fase de tudo querer fazer, né? Vamos ver aí o quadro dos 3 anos. Né? Com 3 anos, a criança ela é muito falante, o seu emocional ainda está oscilando muito, né? Vai sempre precisar de um adulto para se corregular. Nessa idade natural, tem medo de monstros, tem medo do escuro. Por favor, gente, não fala para sua criança, não precisa ter medo, não é nada. Não tem nada ali não, deixa de ser bobo, deixa de bobeira. O medo dele é real. Ele está realmente com medo, acolha. Nossa, filha, eu também, quando tinha a sua idade, eu também tinha muito medo do escuro. Não tem problema não, você quer que acenda a luz lá de fora? Tá? Então, né, que possamos ser mais humanos que os nossos seres humanos. Né? A maioria das crianças de 3 anos, ele é muito carinhosa, né? E mesmo quando a gente não puder atender os pedidos, a gente sempre vai fazer o possível para nomeá-lo, né? E cuidado, gente, cuidado com os rótulos que a gente dá para os nossos filhos nessa fase, sabe? O nosso filho não é preguiçoso, o nosso filho não é comilão, não é chorão, ele está passando por aquela fase, ele está passando por momentos difíceis, né? E quando a gente nomeia, rotula a criança com esses rótulos, ela pega esse rótulo para ela e cola assim: eu sou comilão. E vai ser comilão a infância inteira, ele vai ser comilão. Poxa, minha mãe, o meu pai, o meu avô, minha avó disse que eu sou, então eu sou. Ele vai pegar aquele rótulo para si e vai colar. Tá? E mesmo os rótulos, é tão boazinha. Não é legal, nenhum tipo de rótulo. Ela está boazinha agora porque ela está tendo suas necessidades atendidas. Ela está comilona agora porque talvez ela esteja emocionalmente frágil, então ela está comendo. Tá? Ela está... Sim, ela sempre está, ela não é. Tá? A gente vai agora aprender a não rotular as nossas crianças. Vamos lá para as crianças de 4 anos? Gente, as crianças de 4 anos são altamente curiosas, né? Eu tenho uma tendência a ter paixão por essa fase. Eu amo todas as crianças, mas eu tenho
uma paixonite aguda por essa fase dos 4 anos. Eu passei pela minha filha de 10, ela passou pelos 4 anos. Eu tenho uma que está vivendo essa fase. Elas estão na fase dos porquês, da curiosidade, de querer tudo bem explicadinho, né? E aí a gente tem a oportunidade de voltar a ser criança, de voltar a ter encantamento pelo mundo, né? A gente está andando, ela para olhar a Joaninha com aquele olhar de mãe, olha só que lindo, olha as pintinhas. Então, gente, se permita parar para olhar, para perceber o quanto é belo, o quanto é lindo a sua volta, sabe? Deita no chão com elas, fica olhando as nuvens. Que formato tem essas nuvens, sabe? A gente tem a oportunidade de viver o mindfulness, o aqui e o agora, tá vivendo ali plenamente, ver os detalhes em tudo que tá à nossa volta, né? Então, as crianças de 4 anos, elas amam competir, mas elas não conseguem perder. Elas ficam altamente irritadas, né? Então, a gente deve validar a dor daquela frustração, né? Pois, às vezes, quando a gente invalida, sem querer, sem perceber, a gente está destruindo a autoconfiança ao longo da sua vida. A gente, perdeu, é assim mesmo, a gente ganha, a gente perde, não é não, para ela é intenso, é difícil, então acolhe. Oh, meu amor, dessa vez não deu, né? Vem cá, você quer um abraço, quer um colinho? Acolhe. Ela vive a maior parte do tempo no mundo da imaginação, tá? Ela aproveita, gente, embarca junto nessa fase, é maravilhosa. Senta numa cadeira, bota uma cadeira atrás da outra e embarcam no trem, aí vão ali fantasiando com aquela criança, entra dentro de uma caixa de papelão e vai voar no avião, no balão. Aproveitem, é tão maravilhoso. Eu sou suspeita, né, que eu amo. Na evangelização também eu sempre dou preferência para evangelizar as crianças nessa faixa etária, porque a imaginação delas é tão rica, é tão linda. Uma aula que a gente teve há pouco na evangelização infantil aqui no MAP foi sobre a gente falar sobre o mundo, para criar. Cada um criou um mundo onde elas queriam que existissem, né? Primeiro a gente entrou no meio de transporte, foi tão linda essa aula, tão potente. E aí, elas inventavam até, sabe? Um balão que era um balão com jato. Elas inventavam um meio de transporte, um avião, um ônibus que voava. Então, assim, elas têm uma grande... Eu fiquei, assim, encantada, né? E deixar elas guiarem a aula, então cada um teve o seu momento de falar como era o seu meio de transporte, e aí chegava no mundo delas, como é o seu mundo. Gente, a riqueza de detalhes que saía desse mundo, sempre um mundo tão amoroso, tão maravilhoso, né? Cada mundo de cada uma tinha coisas mais incríveis, né? Então, assim, embarque nesse mundo junto com elas, né? Vamos lá para os 5 anos, né? E, já nos 4 anos a escolha limitada já não funciona muito bem, né? Eu quero isso ou aquilo, não. Eu quero tudo, eu quero o que eu quiser, né? Elas se identificam tanto com as emoções dela. E, assim, ainda não existe a possibilidade de manipular os pais, né? A gente sempre acha, essa criança está me manipulando, né? Até os 4 anos ainda não existe. É depois dos 4, sim, que ela já vai começar a aprender. Então, é para você entender, gente, uma criança de 2 anos nunca vai estar te manipulando. Ela ainda não tem a formação apropriada para isso, né, no cérebro dela. E uma coisa interessante é que quando a criança fala assim, filho, você rabiscou ali a parede toda? Não, mãe, não rabisquei não, foi minha mãozinha. Gente, para eles isso é verdade. O impulso de pegar e rabiscar foi tão grande que ele acha que foi a mãozinha dele que rabiscou, não foi ele. Sabe, um médium, quando tá lá fazendo uma psicografia, não é o médium que tá escrevendo, né? É a mão do médium. Então, assim, a criança se sente mais ou menos assim, tá? E é verdade mesmo. Né? A criança de 4 anos, ela é muito engraçada. Eu vou parar de falar da criança de 4 anos, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Vamos passar para o quadro da criança de 5 anos, né? Normalmente, com 5 anos, a criança já vai desacelerando, né? Ela fica mais pacífica, mais amorosa. Ela já sabe a diferença do que é certo para errado. Ela sabe o que é causa e efeito, né? Se ela fizer isso, acontece tal coisa. E ela sempre vai preferir brincar acompanhada. Não, eu tenho uma criança de 5 anos que adora brincar sozinha. Ela já desistiu de chamar. Ela já tentou tanto chamar e nunca obteve, então ela praticamente desistiu. E aí você precisa ficar mais atento a isso, né? Poxa, a minha criança não está me chamando mais, então ela sempre vai preferir brincar. Vamos lá no quadrinho de 5 anos. Opa, agora. Normalmente a criança de 5 anos, ela ainda vai ter, né, algumas explosões emocionais, mas ela costuma ser bem mais calma, né? E uma coisa que eu venho pedir pra vocês, gente, nunca chame uma criança de 5 anos de mentirosa, tá?
ela ainda não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Para elas ainda é tudo muito misturado. Então, o que ela está falando para ela é real, mesmo que isso seja fruto da imaginação dela, né? E nessa fase é esperado que ela repita os palavrões, né? Ela vai testar alguns palavrões que ela vai ouvir em volta dela e ela vai querer repetir. E é uma fase de muitas gargalhadas, de muitos abraços, de muito carinho. Aproveitem, gente. Agradeça pela oportunidade de estar ali, de ter uma criança de 5 anos na sua volta, ali no seu convívio. Né? Com 6 anos, as crianças já vão querer estar sempre certas. Eu estou certo, porque é o que quero. É assim, não é assado. Sempre é do jeito dela, né? E elas acabam se frustrando também quando não conseguem o que elas querem. Elas ainda são muito literais, elas ainda não vão conseguir entender as brincadeiras que contêm ironia, né? E elas estão muito dispostas a aprender coisas novas. Conecte-se no mundo das suas crianças, conecte-se com elas, né? Tenha interesse nas coisas que elas estão fazendo ali. Ah, não, meu filho só gosta de Pokémon. Ah, eu não tenho interesse nenhum, sabe? Para você ser interessante, você tem que se mostrar interessada, né? E a criança vendo que você está interessada pelo mundo dela, ela fica altamente feliz, né? Eles gostam de brincar em grupo, né, com 6 anos, né? É uma fase onde eles começam a estreitar as relações de amizade. É a fase que eles querem chamar os amigos para brincar em casa, que é a fase que eles querem ir para casa dos amigos. E normalmente nessa fase, eles já conseguem saber seu nome completo, já conseguem saber seu endereço, né? Conseguem saber sua data de nascimento. Então, vão ensinando para os filhos, tá? Com 7 anos, cadê o quadro de 7? O primeiro setênio de uma criança é uma marca para o cérebro dela, né? É uma marca também. É onde a criança vai se distanciando mais do mundo espiritual e já estando mais aqui na Terra, né? E o cérebro já está em amplo desenvolvimento, vai se desenvolvendo cada vez mais. Nessa fase, você já começa a observar se a autoestima do seu filho continua intacta, do jeito que ele nasceu, ou se ela já foi destruída pelo ambiente que ele está convivendo, né? Ele tem muita curiosidade pelos assuntos dos adultos. E aí a gente fica assim, sai daqui que isso não é assunto de criança, isso é assunto de adulto. Ele tem curiosidade, né? Não vamos minar a curiosidade dessa criança, não. Tá? Ele já consegue se distinguir bem do certo do errado, a fantasia da imaginação, né? Ele já vai entrar na fase mais concreta de solucionar os problemas lógicos, né? De aprender mais matemática. E ele já consegue se colocar no lugar do outro, ter empatia, compreender, né? O ponto de vista do outro. E já consegue fazer quase tudo sozinho, né? Com 7 anos. Mas ainda sempre vai precisar de um adulto por perto para ouvir seus sentimentos, para poder, né? Então, assim, a criança de 7 anos, ela vai precisar de tempo livre para brincar na natureza, né? E, principalmente, ela ter contato, né, com terra, com areia, com mar, com floresta, sempre disponibilize isso para uma criança. E ela já consegue compreender a ironia. Com 8 anos, a criança já vai criar para si a sua identidade, a identidade dela, né? Baseada em tudo aquilo que ela ouviu de si. Então, o que você anda dizendo para suas crianças aí com 2, 3 anos? Vai ser tudo aquilo que ela ouviu na primeira infância, vai ser o que ela vai ser para ela, né? Então, quando a gente chama nossas crianças de preguiçosas, nossas crianças de chatas, ai, você é insuportável, você é chato, você é preguiçosa, você é chorão, e é isso que ela vai entender que ela é, né? Uma fase onde elas já são bem criativas, muito criativas, e as amizades começam a ter um peso maior. É uma fase mais sensível, né? Com 9 anos, vamos lá que a gente está terminando, né? A criança começa a ficar mais reflexiva, né? Ela observa as outras crianças, né? E aí já começa a fase do bullying, né? Dela fazer o bullying, dela receber o bullying, né? E trazer essas coisas da escola para casa. Nunca diga para ela que, deixa de ser boba, que não é nada, né? Sempre acolha. E que 10 anos, né? Aquela emoção, né? Uma década de vida dessa criança. E provavelmente já vai entrar o primeiro amor delas, né? Até já tem aquele conflito. Agora, eu sou criança, eu sou adolescente, o que eu sou? Fica muito confuso, né? E lembrar que a criança só vai ter o córtex neofrontal dela totalmente formado, né? Lá com 25 anos. Gente, parece clichê, mas a infância passa muito rápido, né? Nós piscamos e a nossa criança recém-nascida tá aí, com 10, 12 anos. A gente curtam muito a infância de vocês. As crianças de vocês são só 624 domingos até a infância delas terminarem, tá? Criem memórias, criem experiências, digam mais sim do que não, né? E você vai ter um adolescente aí cheio de vida, né? Observe seu filho com muito amor.
nenhuma criança vai ser igual a outra, tá? Isso aqui é uma marca, é um padrão de desenvolvimento, tá? É uma marca que você vai deixar na vida deles, que é muito mais importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais um dia. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Tchau, gente. Obrigada. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei